Olá, graça e paz, Shalom Adonai a todos. Mais um programa, mais um excelente dia para a sua vida, para a sua família. Agradecendo a Deus pela grande oportunidade de mais um programa, mais um desafio vencido. Quero agradecer a todos que têm nos acompanhado, têm nos seguido. E tenho certeza que este programa, Espírito Santo, eu preciso te conhecer, palavra de vida, com certeza já está fazendo grandes milagres e sinais na vida daqueles que creem na palavra profética que vem do alto céu. Pois bem, estamos aqui para ministrar uma palavra sobre o Espírito Santo, a qual também está descrita em uma das nossas literaturas. Espírito Santo, eu preciso te conhecer, principalmente no livro onde nós falamos do fruto do Espírito, que é onde se manifesta a presença triuna do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a transformação do nosso caráter. Informação é importante, conhecimento também sim, mas a transformação é essencial para a veracidade de toda a informação e conhecimento que a senhora e o senhor têm recebido. A minha Bíblia, a vossa Bíblia é clara. Em Romanos 14, 17, o reino de Deus não consiste em bebida e comida, mas em justiça, palavra e gozo no Espírito. Então, nós sendo cristãos, nós temos que ter gozo no Espírito, independente das circunstâncias e da situação que estamos vivendo. Porque sempre cremos o que o Senhor diz em Abacuque capítulo 2, o justo viverá pela fé. Se tardar, espera-o, porque ele virá. Aleluias, que vai ser mais uma vez dito em Hebreus, no capítulo 10, do versículo de número 36 adiante. O justo viverá e vive pela fé. É necessário que, após termos cumprido, feito a vontade do Senhor, possamos herdar as suas promessas. Pois bem, nós pedimos aos irmãos, a vocês que têm nos acompanhado, a colaboração, pedindo àqueles que querem ser abençoados, que nos ajude. Semeie nesta obra, está passando aí no seu televisor, nós vamos inclusive passar com mais calma, vai mais lentamente esta semana, para que a senhora e o senhor tenham oportunidade de anotar a nossa conta. Faça a sua doação. Você pode fazer a transferência aí pelo seu aplicativo, ou simplesmente você pode ir a qualquer banco, ATM, 24 horas e fazer a sua doação. Agradecemos muito. Queremos rapidamente, que eu preciso entrar na mensagem, falar sobre as nossas literaturas. Dê um presente valioso, que dura a eternidade. Este livro, Espírito Santo, eu preciso te conhecer. Estou começando hoje pelo compêndio, 700 páginas, para que você possa presentear um amigo, um colega. Adquira esse livro, que ele vai de A a Z sobre toda a história da humanidade. Tudo aquilo que precisa, a receita para você ser feliz, para esta pessoa alcançar a graça de Deus, já que muitas das vezes nós entendemos que muitas pessoas têm dificuldade de ir a uma igreja. Então, quem sabe, ao ler esse livro, vai despertar nela o desejo de comunhar, de congregar junto aos santos e justos dessa geração. Amém. Graças a Deus também temos o livro Espírito Santo, eu preciso conhecer os teus dons. Um livro abençoado que fala do poder de Deus, a autoridade, aquela que você precisa ter para que os inimigos espirituais não prevaleça. A obra de magia negra, voduísmo, macumbaria, nada prevaleça sobre a sua casa, a sua vida, a sua família e o percurso da sua jornada de trabalho, de conquista e vocação. Louvado seja Deus por isso. Também temos aqui e queremos também enfatizar esse livro tão importante, tão livro, Espírito Santo, eu preciso conhecer teu fruto, apenas 200 páginas, 200 e pouquinho, você será muito abençoado, a senhora e o senhor, um livro barato, só pode comprar pelo site Amazon e vai receber na sua casa, num tempo recorde, esse livro. E se quiser comprar alguns livros a mais, nós daremos um desconto especial. Pois bem, eu quero hoje falar sobre uma coisa importante. As cortesias de Deus, mesmo aqueles que não professam a fé. O que quer dizer isso? A misericórdia de Deus é para todos, o favor para os filhos. A misericórdia é desde uma barata que anda e só tem vida porque Deus inspirou sobre ela o seu espírito, aspirou sobre ela a sua vida, um cachorro, um animal, e não importa, seja a pessoa de má índole ou seja a pessoa
de boa índole, meu senhor e minha senhora, estão vivos. Ateus, pessoas não religiosas, cresce, multiplica. Os homens mais ricos do mundo estão na Forbes. Leia a Forbes, sempre. E se você, a senhora, o senhor nunca acompanhou antes, pela internet, pelo site da Forbes, o senhor e a senhora alcançam e vai perceber que os homens mais ricos, vocês vão perceberem que não são religiosos, mas alcançaram êxito na sua vida. O que quer dizer isso? Cortesia divina. Mesmo sem merecimento por não adorar ao único Deus, eles recebem bênçãos. Eles recebem bênçãos materiais, são bem casados, outros não casaram por opção, mas enfim, a bênção de Deus. As pessoas podem ser felizes nesta terra, ainda que não sirva a Deus. Agora, o problema é que não podemos esquecer Eclesiastes 12, 13. De duas coisas, de tudo que ele havia dito Salomão, ele disse: guardai duas coisas, tudo que é oculto será colocado no dia do juízo final. Tudo que foi transparente, que foi visto a todos, também será colocado no dia do juízo final. Quando abrir o livro da sua vida, da minha vida, lá será colocado tudo. E ele disse, outra coisa, atentai para a palavra de Deus, porque ela é vida. Então, meus amados irmãos, nós somos réu das nossas escolhas. Portanto, é importante nós entendermos que, embora possamos ter regalias, e eu li esta semana e vou ler, e vou recitar para o senhor e para a senhora. Vou recitar para vocês o que está em Eclesiastes 8:11. Embora o juízo de Deus não é imediato àqueles que cometem iniquidade, que fazem o mal ao próximo, a si mesmo, embora isso não aconteça, embora possam viver 100 anos e prosperarem, termina o texto dizendo, sabemos que o bem é para aqueles que temem a Deus. Por quê? Nós não estamos falando apenas da vida presente, estamos falando da vida vindoura, ao partir desta vida. Então, o meu desejo, nesses poucos minutos que tenho, é dizer para a senhora e para o senhor, o que está em João, capítulo 3, e eu estou falando sobre o Espírito Santo, quando Jesus disse para Nicodemos, um doutor da lei, diz para ele, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Louvado seja o Senhor. No verso 6 diz o Senhor, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se nós não nascermos do Espírito, nascer do Espírito é quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador e dedicamos a vida a Ele. Nascer do Espírito quer dizer, agora eu tenho um novo estilo de vida, novas atitudes, sou um novo caráter, né? A minha personalidade permanece a mesma, mas o meu caráter é transformado, né? Eu volto não só à imagem e à semelhança de Deus de uma forma plena. A semelhança não precisa de molde, mas a imagem precisa de molde. Quem faz esse molde? É o Espírito Santo, porque Ele é que nos transforma pela palavra, é Ele que nos transforma pelo conhecimento bíblico. Então a Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito, meu amado e minha amada, está escrito aqui, ó, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, diz a Bíblia, mas não sabes de onde vem, está escrito e registrado, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que quer dizer isso? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 15. O homem, que quer dizer a mulher e o homem ou a mulher espiritual, discerne bem tudo e de ninguém é discernido. O que quer dizer mais plenamente isso? O homem espiritual, as coisas espirituais, o mundo não entende. O mundo não entende porque alguém se entrega ao Senhor e renuncia à vaidade, o orgulho, a prepotência, os prazeres da carne, o hedonismo, que vivemos nessa geração, onde o prazer da carne, ele é a prioridade. O prazer quando se compra um carro novo, o prazer quando se conquista qualquer bem, qualquer desejo e seja da sua vida, as pessoas têm muito mais prazer neste momento do que falar com Deus, do que ajoelhar, do que ouvir uma palavra de Deus, do que ler a Bíblia, até porque ler a Bíblia, ouvir o homem pregar por um tempo mais duradouro parece tédio, enfado. Então eu quero dizer para o senhor e para a senhora, quantas pessoas, quantas vezes a senhora entrou na casa de Deus e não sentiu a sua presença? Quantas vezes?
Eu disse aqui outrora e repito, uma coisa é Deus sentir a tua presença, e Ele sempre sente a presença do Senhor, da Senhora. A minha presença, a sua presença, por causa de 2 Crônicas 16:9, os olhos dele estão sobre toda a carne, sobre toda a terra, sobre todas as pessoas. E aquilo que nós também dissemos no Salmo 139, versículo de número 7 ao 12, diz o salmista Davi, de para onde e de onde me esconderei de vós? Nem nas trevas, nem no abismo, nem no fundo do mar. Aonde lá eu estiver, o Senhor estará. Então, Deus está sempre certo aonde tu estás. Ele sente a sua presença. Até porque, se ele não sabe onde tu está, é porque ele não sente a sua presença. E se não sente a sua presença e não sabe onde tu estás, ele não pode lhe cobrar no juízo final por algo que você tenha feito errado ou não tenha feito de bem. Pois bem, meus amados irmãos, há muitas pessoas que vão à igreja por anos, por décadas, pessoas que vivem, nascem no lar cristão, servem uma etnia religiosa, mas nunca sentiram uma presença gostosa do Senhor. Às vezes a presença naquele momento chora, derrama as lágrimas, num culto, numa celebração de alguma etnia, algum bom orador, faz alguém chorar, faz alguém copiosamente derramar lágrimas. Mas isso não quer dizer que é a presença de Deus. Acabou o culto, acabou aquele momento, tudo volta ao normal. E a presença de Deus, ela é eterna. Quando ela adentra na sua vida, ela não sai mais. Então ela te controla, ela te guia, ela te domina pelo lado bom. Você não se torna um escravo do Senhor, você se torna um amigo do Senhor. Quando você entende a manifestação da presença de Deus, você passa a perceber aquilo que é bom e aquilo que é mal. Por quê? Porque a presença de Deus te discerne aquilo que você não deve fazer e aquilo de bom que você está fazendo e deve permanecer fazendo. Por isso, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu já disse, você já ouviu, Jó 9:11. Jó disse, Deus passou, tornou a passar, eu não vi, não percebi. Quantas vezes Elias, em 1 Reis 19, versículo 9, Deus já estava dentro da caverna onde ele estava refugiado, ele não sentiu a presença de Deus lá. Ezequiel 3:15, Deus já estava lá e ele levou 7 dias para perceber que Deus estava lá. Embora ele só queria entender que Deus estivesse lá pela voz. Você não pode crer que Deus existe porque ele fala com você auditivamente. Deus fala por circunstância. Deus fala por situações que acontecem desde o seu interior ao seu exterior. Deus é Deus. Deus é maravilhoso. João Batista, deixa eu lhe dizer uma coisa. Em Lucas capítulo 1:41 diz que no ventre da sua mãe Isabel, ainda criancinha, sentiu dentro do ventre a presença de Jesus e foi cheio do Espírito Santo, porque Jesus estava dentro do ventre de Maria. Olha que maravilha. Por isso que eu digo à senhora, o senhor que é pai, cuidado com teu filho. O seu filho deve ser logo, desde o nascimento, quando a comprovação da gravidez, comece a orar, dedicar o seu filho, a sua filha, a sua criança ao Senhor. Vamos de mal a pior neste mundo cruel, mas o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, quer dizer para nós, para a senhora, que a sua família estará 100% segura se entregar-se nos braços do Senhor Jesus, porque só através dele, então, em segundo plano, nós recebemos o Espírito Santo. Salmo 127, versículo 1, em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar a sua casa. Em vão é acordar cedo e labutar no trabalho, e deitar tarde. Quantos que estão me ouvindo agora trabalham muito e não são felizes? Há um vazio dentro de si. Muitos trabalham tanto, são profissionais, exímios profissionais, pessoas honestas, mas parece que a sorte não bateu na sua porta. Quantas pessoas vivem para pagar contas, vivem angustiadas e está chegando o Natal. Não sabe o que darão para o filho, para a esposa, para o marido, para o pai, para a mãe. Não sabe se poderão fazer uma boa viagem e não sabe se o ano novo será o mesmo tédio do ano passado ou se este ano vai ser uma surpresa do lado mal. Então, eu clamo a sua vida, eu clamo a todos vocês, entrega seu coração a Jesus e pede a Ele que envie o teu Espírito Santo, porque Ele prometeu em João 16:7, eu preciso ir, porque se eu não for, eu não posso enviar o Espírito Santo, mas se eu for, eu vos enviarei, aleluia. Números 11, o Senhor Jesus, o Pai, o Todo-Poderoso, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de tudo que ele tenha dito. É bênção para a sua vida, é maravilha para a nossa vida. Então eu quero fazer uma pergunta: quantas vezes você já tem até me ouvido e não sente a presença de Deus? E outras pessoas me passam mensagem pelo Messenger dizendo:
Eu senti a presença de Deus. Então, a presença de Deus, deixa ele vir na sua vida. Você será como o vento. Ninguém destinará, ninguém vai discernir por que Deus está fazendo tantas coisas na sua vida. E você só vai responder de uma forma: Deus tem sido comigo. Louvado seja o Senhor. E eu quero deixar para vocês, para terminar e fazer esta oração, Salmo 72, verso 12 ao 13. E diz assim: pois o Senhor livrará ao necessitado do clamor, compaixão ele lhe dará. Lembra de Marcos 9, 27? Os 2 cegos clamaram: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Foram curados. Também a segunda bênção para você receber através do Espírito Santo, que é o que te revela Jesus: como também eu abençoarei o aflito, refrigério na tua alma. Mateus 11, 28. Vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A terceira bênção: e ao que não tem com quem o ajude, eu ajudarei. Jesus oferecendo amizade, João 15, 15. Já não vos chamo de servos, mas de amigos. Louvado seja Deus. A quarta bênção: compadecer. Vou me compadecer do pobre e aflito. Aleluia. Oh, meu Deus, Deus vai te honrar, como fez em Marcos 12, 43 e 44, quando enalteceu a viúva, a oferta daquela viúva. Deus vai te abençoar, Deus vai cuidar da tua vida se tu for fiel. A quinta bênção, verso 13, disse: e eu salvarei a alma do necessitado. O que é a tua alma? O que a nossa alma precisa a não ser da salvação, da graça de Deus? Aí João 3,16. E o Senhor amou tanto a sua criação, aquele que criou, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Vamos orar para que você sinta essa presença de Deus. Envie o seu pedido de oração. Traga os seus pedidos através do e-mail. Está passando o seu televisor, ou envia pelo nosso telefone. Envie o seu pedido ainda hoje e vamos orar pela sua vida. Eu quero que você sinta essa presença gostosa do Senhor. Não deixe que o Senhor, embora manifeste através da palavra por esse pastor, não chegue aí a presença. A presença você vai sentir paz, gozo, alegria e certeza de que Deus irá curar a tua vida. Amém? De qualquer que seja enfermidade, da alma ou física. Senhor, meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos pelo término de mais uma programação. Espírito Santo, eu preciso te conhecer. Pedindo ao Senhor que essas vidas sintam a presença do Senhor. Quantos têm ido à casa de Betel, à casa de pão, e não presenciam, não sentem, não percebem a presença do padeiro e do pão. O Senhor disse em João 6, eu sou o pão da vida, e quem formou o Senhor Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo, o padeiro. Aleluia, maravilha. Eu quero abençoar essas vidas, eu quero abençoar o senhor, a senhora que está passando por crise no casamento, crise financeira, crise no psicótico, você que está passando, a senhora, passando problemas com seus filhos, creia em nome do Senhor Jesus. Começa a fazer a tua parte. O que é fazer a tua parte? Começa a ler a Bíblia, começa a consagrar, a fazer o jejum, mas receba em nome de Jesus essa oração, porque eu profetizo a bênção do Senhor, que não acrescenta dores, mas que enriquece a sua vida em todos os sentidos. Um beijo no teu coração. Eu aqui e você, aonde você estiver, ligados e unidos, num só propósito, um só Deus, um só Espírito, um só caminho, uma só fé. Um beijo desse pequeno conservo da noiva de Cristo, pastor Pablo Chimenez.